Bom dia, meus queridos ouvintes do seu canal do YouTube, Os Semeadores, e também concomitantemente da sua rádio Os Semeadores. Nós estamos no momento em que estamos fazendo a gravação do capítulo de número 20 de Lucas. Sugiro que você abra aí a palavra de Deus no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, para você fazer uma leitura prévia. Nesse exato momento, nós também estamos transmitindo pela sua rádio web Os Semeadores. A morte é uma separação horizontal, não é uma separação vertical. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho, é o terceiro livro do Novo Testamento. Embora preguemos que a autoria seja de Lucas, esses 4 evangelhos foram escritos de forma anônima. Mas o Evangelho de Lucas não é mesmo de Lucas, é mais de Paulo e de Marcos. Então nós poderíamos dizer que é Evangelho de Paulo. Seria até mais coerente, porque Lucas obteve com certeza seus conhecimentos de Paulo e de Marcos. Ele era médico, provavelmente de Antioquia, e companheiro de viagem desses dois. O propósito do livro que ele fez foi apresentar esse relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a igreja em pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento, porque todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus, todos os dias sem falta. Isso já tem mais de 3 anos. Como já dissemos, o Evangelho de Lucas foi escrito com essa finalidade que nós estabelecemos, de contar os fatos a respeito de Jesus, sua importância para a história da salvação. Nós estamos na 5ª parte, que é o ministério público de Jesus em Jerusalém. Começamos no capítulo 19, vai até amanhã, capítulo 21, verso 38. Depois de detalhar os acontecimentos da viagem de Jesus da Caldeia para Jerusalém, Lucas passa a registrar, nesse momento, a 4ª sessão. Estamos na 5ª parte, mais importante do seu relato, chamando a atenção para uma série de coisas que o Jesus fez antes da sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. O tema principal dessa sessão é o relacionamento de Jesus com o templo de Jerusalém. Jesus era cheio de paciência e amor para suportar tanta afronta e desfeita dos homens, principalmente daqueles guardiões do reino de Deus que não entravam nem deixavam os pecadores entrarem. E estes, querendo de todo jeito apanhá-lo em alguma falta, amavam todos os dias, armavam todos os dias, todos os tipos de ardis e astúcias das trevas, inclusive usando mentiras e falsidades, mas Jesus saía de seus laços com tanta facilidade, sabedoria e graça que ao final ficava exposta a verdadeira malignidade dos corações pervertidos que armaram as arapucas. Tentaram apanhá-lo com relação ao pagamento de tributos, mas não conseguiram. Depois tentaram apanhá-lo com relação à questão da mulher que foi desposada por 7 irmãos, e a dúvida existia neles de quem seria ela na ressurreição. Jesus responde e nos ensina que haverá, sim, a ressurreição dos mortos. Que maravilha! Com certeza morreremos todos, mas não ficaremos na sepultura por todos os tempos. Ressuscitaremos para daí em diante pertencermos ao Senhor para sempre. Tantos entes queridos nossos já se foram, e muitos deles até em época que não era para acontecer, mas aconteceu, morreram novos, no flor da idade. Queridos, ressuscitaremos. Pode ter certeza disso. A mesma certeza que me leva a pregar é a mesma certeza que me vai fazer levantar dentre os mortos e ver meus parentes. E quanto a estarmos vivos, que graça maravilhosa de Deus para nós que nos presenteou com a vida. Jamais morreremos. Sim, a morte agora é uma separação horizontal. Eu posso deixar de ver o meu irmão, meus parentes, minha família, minha esposa, meus filhos.
Mas não vertical. Eu não perco esse contato com o Criador, nem a minha consciência. Ao deixarmos nosso corpo aqui, imediatamente entramos no paraíso para termos comunhão lá. E em breve, quando se cumprirem tudo o que está escrito nas Escrituras, ganharemos novo corpo, como foi o caso do nosso irmão mais velho, do primogênito Jesus Cristo, irmão e Senhor. Oh, glórias, Deus, é digno de receber toda a glória e honra e louvor e domínio pelos séculos dos séculos. Vejamos com mais detalhes cada uma desses fatos que acabei de resumir no capítulo de número 20, que nós iremos ver aqui. Então, ensinando no templo, seção C. Até o verso 4 deste capítulo, estaremos vendo Jesus ensinando no templo. Lucas continua enfatizando os judeus e o templo ao registrar os ensinamentos que Jesus pregou ali. Enquanto Jesus trazia as boas novas de Deus, seus inimigos tramavam contra ele. Eram os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Pareciam ser uma delegação do Sinédrio que estavam querendo saber com que autoridade ele expulsava, por exemplo, os vendedores do templo. Jesus não estava evitando a pergunta deles, pois João já havia testificado que Cristo era o Messias. Caso tivessem respondido a pergunta de Jesus, então teriam respondido também a sua própria. Observem versos 5 e verso 6, que eles não estavam interessados na verdade, mas apenas nas consequências das suas possíveis respostas. Isso é muito triste e lamentável, porque expõe a malignidade do coração que está indo contra. Eles pensavam que estariam colocando Jesus em aperto, mas habilmente Jesus lhes devolve a pergunta, tornando a sua resposta condicional à resposta deles. Jesus não falava sobre autoridade com pessoas que se recusavam a responder uma pergunta religiosa tão importante, uma resposta que, aliás, eles já sabiam. Eles foram forçados a dizer mentirosamente que não sabiam, o que desobrigou Jesus de responder a eles a questão deles da autoridade. Então Jesus começou a dizer-lhes outra parábola sobre os lavradores maus, os arredantários que rejeitaram com violência os servos enviados para receber o aluguel que lhes era devido, formam uma ilustração vívida de uma nação que rejeitou persistentemente os mensageiros de Deus enviados para chamá-los ao arrependimento. Com a lei a seu favor, o dono da vinha poderia tomar medidas drásticas, uma vez que tentou sucessivamente receber o pagamento, mas só recebeu recusas, insultos e maus tratos por parte dos arrendatários. Assim como o dono dessa vinha, Deus continua a oferecer oportunidades para os pecadores se arrependerem. Numa época em que o título das terras era muitas vezes incerto, qualquer homem que tivesse trabalho numa terra por 3 anos era considerado seu proprietário. Ao recusar o pagamento do aluguel, os arrendatários estavam se recusando a reconhecer o verdadeiro dono e podem ter raciocinado que a vinda do herdeiro nessa parábola significava que o pai havia morrido. Assim, eliminando o herdeiro, presumiriam que estaria confirmado o título da terra como de sua propriedade. A conclusão de Jesus é que a nação de Israel estava se comportando de maneira ultrajante diante de Deus. Jesus citou o Salmo 118, verso 22, que aponta para uma reversão completa dos valores terrenos. A pedra angular era literalmente a cabeça de esquina. Pode-se referir à pedra angular, uma pedra grande e pesada que era assentada nos cantos de uma fundação e cuja posição determinava o formato de todo o edifício. Ou pode-se referir à última pedra depositada no topo da construção, dando o toque final do acabamento. Era Jesus. Ele era e é essa pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas eleita e preciosa para Deus e para todos os crentes. A partir do verso 19, novamente uma ilustração de malevolência. Porém, esses líderes religiosos hostis a Jesus não conseguiam
encontrar um argumento jurídico capaz de prejudicá-lo. Tratava-se de uma questão sobre impostos que poderia provocar Jesus a proferir alguma ofensa contra os romanos, que exigiam o pagamento dos impostos, ou contra os judeus, que se ressentiam ter de pagá-los. É evidente que eles tinham grandes expectativas de que Jesus dissesse algo que faria ser preso dos romanos. A abordagem lisonjeira tinha claramente o objetivo de pegar Jesus desprevenido. Assim, eles foram com toda a intencionalidade do inferno, crentes que o apanhariam e que eles apanhariam o Mestre e Senhor. Esse questionamento, se é ou não lícito pagar tributos, traz uma pergunta implícita. Isso está de acordo com a lei de Deus? Obviamente, era um procedimento correto de acordo com a lei romana. Do ponto de vista dos questionadores, a resposta iria inevitavelmente colocar Jesus em conflito ou com os judeus ou com os romanos. Esse imposto a que eles estavam se referindo era diferente daquele relacionado com a alfândega, no sentido de que era exigido deles por estrangeiros odiados e pelo qual não recebiam nenhum benefício. O imposto alfandegário, pelo menos, permitia o comércio de bens. Jesus pediu a seus inquisidores que lhe dessem uma moeda de prata romana, que representava normalmente o salário de um dia de serviço de um trabalhador e também o valor do tributo que deveria ser pago. Nela havia uma imagem e a inscrição do imperador. Havia somente uma resposta que poderia dar a Jesus, e isso lhe deu a oportunidade para responder a pergunta de modo totalmente inusitado, inesperado. Ao responder assim, Jesus não podia ser acusado de deslealdade pelos judeus e nem pelos romanos. Ele deixou claro que há obrigações para com Deus, mas também que há obrigações que devemos pagar ao Estado, para que ele possa cumprir as suas funções. Jesus os deixou sem chão e, admirados, eles se calaram. Agora chegou a vez dos saduceus, que também pretendiam apanhá-lo. Estava todo mundo junto contra Jesus, querendo apanhá-lo em alguma falta. Lucas menciona os saduceus somente nessa passagem. Uma vez que todos os escritos deles se perderam, somente podemos conhecê-los por meio da descrição de seus oponentes. Eles eram parte da ala conservadora e aristocrata do sumo sacerdote, rejeitavam as tradições orais que os fariseus tanto admiravam e também a doutrina da ressurreição, alegando que esta não tinha fundamentação no Antigo Testamento. Quando um homem judeu casado morria sem deixar filhos, a lei exigia que o irmão dele se casasse com a viúva e que o primeiro filho deles fosse registrado como pertencente ao falecido. Isso está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Os saduceus presumiam que essa história fazia a doutrina da ressurreição parecer absurda. Os saduceus acreditavam que, caso houvesse vida após a morte, seria algo parecido com essa vida. Jesus negou essa interpretação incorreta e disse que o casamento é uma parte essencial desta vida, mas não da próxima. Logo, a questão deles era inválida e mesmo irrelevante. Na ressurreição haverá uma mudança na natureza e os cristãos serão revestidos de corpos glorificados, como de Cristo. O que Jesus quis dizer não era que a exigência humana após a ressurreição seria exatamente igual à dos anjos, mas que o modo de existência dos anjos, particularmente a imortalidade, fornece pistas sobre a vida ressurreta dos cristãos, isto é, será caracterizada pela imortalidade. O casamento e a procriação não serão mais necessários, nem mesmo apropriados, depois da ressurreição final. Antes da invenção da divisão bíblica em capítulos e versículos, na Idade Média, as passagens da Escritura eram mencionadas de acordo com seu conteúdo. Jesus fornece uma prova interessante da ressurreição ao citar uma passagem muito conhecida da Escritura, Marcos 12, de 26 e 27. Quanto à questão principal dos saduceus, Jesus provou a existência da ressurreição dos mortos ao indicar que, quando Deus apareceu a Moisés, ele se identificou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Então, quando ele se manifestou para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Então, ele não é Deus de mortos, então de vivos, pois para ele todos vivem. Os escribas e todos os outros, ouvindo sua resposta, se admiraram e o elogiaram. E doravante não ousaram mais perguntar-lhes coisa alguma. Alguns deles devem ter se convertido, mas a maioria era de coração duro mesmo. Como eles se calaram, Jesus lhes perguntou uma questão envolvendo o Messias. As gerações mais antigas eram consideradas mais sábias e honradas do que a desse momento, e isso deu oportunidade para Jesus colocar a questão. Pois, de acordo com a definição popular, cada um dos descendentes de Davi eram menos importantes do que Davi. Então, como seria possível que Davi chamou o Messias de seu Senhor? Por meio dessa passagem, Jesus ensinou que o Messias não é apenas filho de Davi, mas sim o Filho de Deus e, desse modo, Senhor de Davi. Em seguida, Jesus censura os escribas. Os líderes religiosos amavam as aparências externas, roupas, saudações elaboradas, assentos especiais e lugares de honra. Contudo, aceitavam doações de viúvas e as extorquiam, cobrando para resolverem suas causas. A punição deles, então, estava garantida. Lucas 20, o primeiro versículo, diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos. Pode reparar que Jesus sempre está aí com esse propósito, né? Pregar, ensinar e curar. É isso que nós vamos fazer na nossa igreja, os semeadores que Deus está levantando. O versículo 47 de Lucas 20, que só tem 47 versículos, diz: Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Fazer uso da oração para justificar o pecado é abominável. Jesus mesmo censurou os escribas, porque devoravam as casas das viúvas, como vimos aí nesses últimos versículos. E depois se metiam em longas orações para se justificarem, fazendo uso da oração para justificar o pecado. É óbvio que sabiam o mal que praticavam. Por isso, o comportamento seguinte estranho das longas orações. Nós sabemos quando estamos com Deus e quando estamos andando em trevas. Não dá para praticarmos o pecado na presença de Deus. Por isso, nos enchemos de justificativas esfarrapadas para usá-las como escudo diante do sol da justiça. Pecamos e depois vem o peso. Por isso, o comportamento estranho dos escribas com as suas longas orações. Amanhã estaremos aqui. É certa a vinda de Jesus. Mas e eu com isso? Veja amanhã, Lucas 21. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho, no seu lado direito, para você nos acompanhar. Todos os dias um vídeo novo da Palavra de Deus. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. A nossa loja é ossemeadores.com.br. Também nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Então a todos um bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família e Deus abençoe o seu ministério. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.